Olha, pessoal, estamos aqui mais um dia para mais não uma aula, mas algumas definições sobre alguns conceitos da matemática. Hoje eu vou trabalhar com função afim e a sua definição. O que vem a ser a função afim? Então vamos ver. A função afim é um dos temas de maior relevância para o vestibulando, que cai muito em vestibular e em concurso. Pois ela consegue modelar diversos problemas, tais como a razão e a proporção, que são bem trabalhados, projeções aritméticas, problemas de cinemática e entre outros. Vários tipos de problemas que caem com função afim e às vezes o aluno não sabe responder. Então, a lei de formação da função afim pode ser essa aqui: y igual a fx igual a x mais b, com a igual a zero, pois com a igual a zero, a função seria constante. Ou pode ser essa fórmula aqui: fx igual a ax mais bx, onde o a é coeficiente angular, que eu multiplico por x, né? B é coeficiente linear e o termo independente. E o A é o termo dependente, que depende um do outro para exemplos de função. Então, nós temos lá no exemplo A, vou até colocar aqui, y, né, igual a 2x mais 3. Então, utilizando a fórmula, seria fx, né, igual a 2x mais 3. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou só ver os representantes. Então, o x vai ficar sozinho aqui, né? O A vale quanto e o B vale quanto? O A vale 2 e o B vale 3. Então, essa é a função afim que nós descobrimos seus valores. A outra função aqui, fy, é igual a menos 12y, agora nós 12x. Agora temos esse exemplo aqui, ó. Fx igual a menos 12x. Então, nós não temos A vale quanto? A igual a menos 12. E nós não temos o representante do B aqui. Quando nós não temos o representante do B, ele vale igual a zero. Então, se nós não tivermos representante do B, o B vale zero. Então, o A vale menos 12, né? E o B equivale a zero, porque não tem o seu representante ali, tá? Angular é a taxa de crescimento, dada por uma função fx igual a x mais b. O termo A é denominado de taxa de crescimento, ou coeficiente angular em caso de gráfico, né? Porque ele que determina o quanto a função cresce ou não. Então, em caso de gráfico, é ele que vai determinar. Então, nós temos aqui, o que é coeficiente linear agora? Coeficiente linear, eu vou pôr CL. É dada por uma função afim, fx igual a ax mais b. B e o, coeficiente linear de uma função. A partir do coeficiente linear, é possível determinar onde o gráfico da função afim intercepta o eixo das ordenadas. Isso acontece quando o x é igual a zero. Quando nós falamos em ordenadas e ordenadas de um gráfico e coordenadas, nós estamos falando do x e do y, né? Par de ordenadas e par de coordenadas. Exemplo, fx é igual a 3x mais 2. A função irá interceptar o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2. FO igual a 3,0 mais 2 igual a 2. Então, a intersecção dela vai ser no 0,2. Então, quando nós falamos em ordenada, nós estamos falando na função y. E quando nós estamos falando em x, nós falamos em abscissas. E quando juntamos os dois,
dois parzinhos, por exemplo, 2 igual x, nós temos um par de coordenadas do plano cartesiano, né? Então, x e y, por exemplo, aqui nós temos um gráfico onde x é as abscissas e y são as ordenadas. Se, por exemplo, aqui nós temos que vale 1 e aqui nós temos que vale menos 1, por isso dos números negativos, a distância aqui. Então, o par de ordenadas, no caso, não sei, seria 1 menos 1, suponhamos. Então, seria esse o par de coordenadas, das abscissas e das ordenadas. Acho que deu para entender. Gráfico de uma função afim é uma reta, ela pode ser crescente, caso a taxa de crescimento seja maior que zero, ou decrescente, caso a taxa de crescimento seja menor que zero. Exemplo de gráfico crescente. Em uma função crescente, quanto o maior o x, maior será o fx. Então, veja bem, quanto maior é o x lá, maior vai ser o par de fx aqui, né? O par das ordenadas. Nós temos aqui um gráfico, por exemplo. Gráfico representando o par de coordenadas, né? E nós vamos ver que a função decresce. Então, aqui nós temos em 3 e menos 3 aqui, ó. Então, o par de coordenadas é menos 3 e 3, tá? A função decresce, ela vai para cima. Quanto maior é o y e maior ela vai crescer. Já o ponto da função crescente, né, decrescente no caso, aqui nós temos outro gráfico que nós podemos fazer y e x. Então, nós temos aqui o 0, né? Eu esqueci de falar aquela hora, o 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui em cima, 1, menos 2, menos 3. Aqui a função, ela vai decrescer, ela vai para baixo, tá? Ela vai passar do zero, aqui ela vai decrescer, ela vai para baixo. Então, crescente, ela vai para cima. E decrescente, ela vem para baixo, no ponto zero, tá? Então, o ponto máximo ali dela é o zero. Mas sempre ela vai ficar no 3. Vocês viram que ela subiu aqui no 3. Se nós fôssemos formar um desenho, seria mais ou menos assim o desenho, né? Não seria nem um quadrado, nem um quadrilátero, mas é mais ou menos assim, aqui, tá? Então, vamos para um exercício. Um táxi começa em uma corrida com um taxímetro de R$4. Então, o taxímetro, ele é de R$4. RS, se for R$4. Cada quilômetro rodado custa R$1,50. Então, quilômetro, km, igual a R$1,50. Cada quilômetro, Então, cada quilômetro rodado custa R$1,50. Se no final da corrida o passageiro pagou R$37, a quantidade de quilômetros percorrido foi de... Então, eles querem saber a quantidade de quilômetros que esse carro percorreu. Então, não é quanto ele gastou, ele pagou R$37. Então, ele pagou, já está aqui o que ele pagou, né? Então, vamos montar uma função fx ou fy. Então, vamos lá. Fx é igual a A que multiplica x mais b. Então, nós vamos fazer agora aqui.
Então, fx é igual a 37 vezes o A vale 1,50 vezes 4 mais 37. Fx é igual a 37, 1,50. 1,50 x é igual a 37 menos 4, que o 4 passou para o lado de lá, é aqui negativo. Então, fx, agora não é 37, igual a 1,5x e a 37, mais 37, né? Fx é igual. Então, esse aqui, o x, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo 33 dividido por 1,5. 33 dividido por 1,5 é igual a 22. X igual a 22 quilômetros percorridos. Então, ele percorreu 22 quilômetros. Nessa tá ali a alternativa. Então, a alternativa A seria 26, a alternativa B seria 11, a alternativa C seria 32, a alternativa D 22 e a alternativa E 32. Então, seria 22 quilômetros percorridos. Então, poderíamos fazer por outra, mas optamos por fazer pela função afim, que dá mais certo. A função RT igual a T mais B expressa o rendimento R em milhares de reais, de certa aplicação de tempo de T. Contando em meses, R1 é igual a menos 2 e R2 é igual a 2, igual a 1. Nas condições, determine o rendimento obtido pela aplicação em 4 meses. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá, menos 1. O R1 é menos 1. O R1, que é igual a A1 mais B, né? Que o menos 1 igual a A mais B, né? A mais B igual a menos 1. R2 é igual a 2 igual a 1. R2 é igual a 2, é igual a A que multiplica 2 mais B. 1 igual a 2A mais B igual a 2A mais B igual a 1. Igual a 1. Então, caímos lá no sistema de equação, né? A mais B igual a menos 1. B igual a menos 1 menos A. Substituindo o valor dessa equação. Então, nós temos a equação lá. 2A mais B igual a 1. Então, nós já chegamos nessa equação. Agora, nós vamos substituir esses valores aqui de cima, né? No sistema de equação aí. Então, é 2A, que mais, sinalzinho de mais, parênteses, menos 1, menos A, igual a 1. 2A mais menos 1, menos A, igual a 1. Igual a 1 mais 1, no caso, A igual a 2. Essa seria a resposta do nosso sistema de equação. A pergunta lá era sobre o lucro que ia ter, né? Caímos no sistema de equação e chegamos na resposta 1. Então, para fazer
nós tivemos que fazer toda aquela parte de saber quem que é o A, quem que é o B, né? Daí caímos no sistema de equação, depois de cair no sistema de equação, vamos isolar o B na segunda equação, né? E chegar na resposta do A, que equivale a 1. Daí substituímos o valor lá na primeira equação agora. Então, vamos ver lá o valor da primeira equação. Então, B é igual a menos 1 menos A. B é igual, substituindo os valores, menos 1 e menos 3. Menos 2, eu já dei o valor. B é igual a menos 3. Esse é o valor de B. A função, agora nós vamos usar a função RT para saber o valor do custo do rendimento obtido. Igual a 2t, que é o tempo, né? Menos 3. Nós vamos substituir nessa função de f, o f de x. Então, RT é a mesma coisa que o f de x. É igual a mais 2, que multiplica 4 menos 3. RT é igual 2 vezes 4 igual a mais 8 menos 3. RT é igual a 5. Bom, 5, como não tem o resultado, nós queremos resultados em dinheiro, então o rendimento obtido dessa aplicação é de R$5.000. Então, nós tivemos que fazer tudo isso para chegar a essa resposta aqui de R$5.000. Então, como não tem a resposta 5 aqui, né, no caso, 5, um rendimento de 5, podia ser R$5 ou 0,50 centavos, ou 5 centavos, 0,50, 50 centavos, enfim. O 5 representa, podia ser R$500 também, mas de acordo com a situação, o problema lá é R$5.000. Então, por isso que nós chegamos na resposta de R$5.000. Então, por hoje é só. Até breve. Se você gostou, dá um like lá no meu canal. Se inscreve no meu canal, que a próxima semana a gente vai ter mais aula, vai debater sobre vários conteúdos. Até breve.